Stalkear, né? É você procurar lá no passado, nas fotos postadas antigamente, curiosidades, coisas sobre a pessoa, como a pessoa era, o quanto ela evoluiu. No meio da paquera também tem um sinônimo, quando você vai lá atrás, curte fotos, faz comentários e essa pessoa está interessada, também tem esse sinônimo. Mas quando é que isso tudo se torna um sinal de alerta? Pessoas obsessivas, né, sempre fizeram parte da história na literatura, no cinema, na televisão. Mas com esse surgimento das redes sociais, o comportamento também se tornou mais frequente. Tanto que ganhou esse nome do verbo inglês stalk. Seu uso é constante porque rapidamente a palavra foi adaptada para o nosso português e virou stalkear, que é o ato do stalk. Mas o que é que leva a pessoa a perseguir virtualmente outra? E como transformar ou dar o sinal de alerta de que, ou seja, não era só uma stalkeada, uma busca, uma curtida, não. Tinha mais coisas por trás disso. A gente vai descomplicar esse tema. Roda a vinheta. Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde. Que coisa boa a gente discutir coisas sobre a internet. Sim. É tudo tão novo que a gente vai aprendendo concomitantemente e a gente vai evoluindo com a internet, né? Verdade. Então, antigamente, a gente conhecia alguém e ficava à mercê do que ela dizia. Sim. Faço tal trabalho, estudo, faço isso, faço aquilo. E a pessoa acreditava. Hoje em dia, tem aí esse recurso de ir buscar informações, colocar o nome no Google, procurar algumas coisas para avaliar se aquela pessoa está dizendo a verdade. E quem não tem uma certa curiosidade. Né? Acaba que, de certa forma, principalmente quando você está no início de relacionamento, você conhece a pessoa e ela diz o nome, ou a rede social, você vai dar aquela conferida no que já aconteceu na vida dessa pessoa, Isso, né, Jana? Você vai lá, vai buscar saber se as informações que ela está dizendo são verdadeiras ou não, ver a família, ver o que essa pessoa, enfim, ela faz da vida, termina que mata a curiosidade através disso. O que é que a gente precisa entender? É que a rede social, Fernandinha, a gente sempre comenta aqui, é um recorte, é um pedacinho da vida real. Então, aquela pessoa, ela está se vendendo ali, aquela informação, as coisas boas da vida dela. Talvez aquilo tudo que esteja ali realmente são acontecimentos importantes para a vida dela, mas não é o tudo, o todo. Então é importante a gente parar um pouquinho para pensar se tudo aquilo que está ali realmente é base de boa informação para fundamentar uma possível paquera. Até porque, na maioria das vezes, a gente só posta na rede social as partes boas da vida. E isso inclui bons passeios, festas, bons momentos sociais, né, Janaína? A gente não mostra a pindaíba muitas vezes. É só quando tá fazendo uma coisa muito deslumbrante. Então, às vezes, pode estar construindo uma falsa ideia para quem tá conhecendo a gente pela primeira vez de que aquilo é o dia a dia e nem sempre é, né? Nem sempre é. E aí, a outra pessoa, Fernandinha, a gente já vem para as dificuldades de quem é o perseguidor. Sim. Ou aquela pessoa que está stalkeando, né? A pessoa, ela gera ansiedade porque ela fica ali obcecada. Sim. Aquele pensamento sempre, o que é que será que fulano esse final de semana fez? O que é que será que fulana esse final de semana fez? E aí ela vai para a compulsão, que é procurar as informações. Então a obsessão é o pensamento que leva ela a querer descobrir e a compulsão é o número de horas. A pessoa às vezes perde horas, se distrai, deixa de fazer coisas importantes da própria vida, gera ansiedade, gera muitas vezes tristeza e depressão, porque você acabou bem de falar que muitas vezes ali é algo que está sendo visto, mas não é a vida completa. Sim. Não tem todas as coisas. E aí a pessoa diz, por que a vida de fulano é tão boa e a minha não é? E aí vai gerando, olha, um rosário de coisas que a gente precisa entender que pode trazer dificuldades para quem é perseguidor. Janaína já diferenciou. A gente não está dizendo aqui que você conheceu uma pessoa, você não vai lá buscar ou ver, não é isso. É quando isso passa a ser
ser literalmente um sinal de alerta, né, Jana? Isso, tem uma medida, né? A medida é quando a pessoa começa a perceber que aquilo está tomando conta do seu dia, do seu tempo, está atrapalhando suas atividades, está gerando ansiedade, tristeza, frustração com sua própria vida. Hoje tem uma pesquisa que mostra que os adolescentes, na era da internet, eles são mais depressivos e ansiosos. E tudo tem a ver, Fernandinha, com esse mundo, que é um mundo muito bonito que mostra lá na internet. Sempre tudo sem defeitos, com filtros, com coisas, viagens maravilhosas, corpo carros perfeito, maravilhosos. viagem perfeita, vida perfeita, ninguém tem crise financeira, ninguém tem crise existencial, né? Nada. A gente separou, inclusive, um trechinho. Eu digo sempre, Jana, que não só a literatura, mas o cinema, né, traz muito pra gente refletir. Existe uma série na Netflix chamada You. E ao acompanhar a série, é possível você saber como é que funciona a cabeça de um stalker, no sentido do psicopata, né? A série retrata de maneira bem clara como isso é possível e como é possível descobrir, gente, grande parte do passado através dos detalhes pessoais que a própria pessoa disponibiliza, apenas com uma breve análise de fotos, de publicações, tudo postado em rede social com a mais bela das intenções. A gente separou esse trechinho para, inclusive, servir de alerta para você. It scares me to love someone so completely and not have them love you back. I need to know who you really are. I've read people wrong in the past. Are you following me? I'm on to you. I won't let her get in the way of us. I think you were hiding something. You're being crazy. Honestly, you're lucky to have me. Every relationship has its obstacles to overcome, right? Pois é. E traz um alerta muito grande para todo mundo. Inclusive, stalkear é crime. E existe uma lei que protege as vítimas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a advogada sobre esse outro lado. Ô, Jana, para quem está assistindo o programa, também serve de alerta para a gente ver mais ou menos o que a gente está postando, o que a gente está dizendo, o quanto a gente disponibiliza, né? Isso. Se essa exposição não passa a ser um perigo para você, para sua família e para as pessoas mais íntimas. Muitas vezes, quando a gente está falando, a exemplo do filme, tinha um psicopata ali, sempre buscando as informações certas para ele, para que ele pudesse tirar proveito. Claro que a gente está falando de ficção e é um caso extremo, mas a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas elas podem passar por algumas dificuldades por tantas informações que coloca da sua própria vida e da família na internet. Então, qual é o grau de exposição se você não trabalha propriamente com isso? Exatamente. Qual a necessidade de estar mostrando tudo se não é o seu trabalho, né? Sim. Uma coisa importante da gente falar aqui é para você avaliar, né, Jana, o quanto de envolvimento, de demanda energética, de tempo, de esforço você está fazendo para acompanhar a vida do outro. Porque aí é uma linha muito tênue, né, Jana? Isso termina gerando um descaso com a própria vida. Sim. Então, deixa de fazer algumas coisas, como, por exemplo, o esporte, dar uma caminhada na praia, viver a vida real e sair desse mundo da internet. E isso vai gerando um isolamento cada vez maior e esse isolamento propicia que a pessoa precise de diversão. E a diversão termina sendo o quê? O ciclo de olhar novamente, olhar novamente, olhar novamente. Então, a gente precisa reduzir danos, fazer com que essa pessoa saia um pouco de casa, tenha aí algumas estratégias para não ficar nesse ciclo e melhore toda essa convivência social de vida real e não só a convivência na internet. A gente está falando e usando como exemplo muito coisas que estão acontecendo no presente, mas muitas vezes isso vem de pessoas que já passaram pela nossa vida, né, Jana? Ainda olho o Facebook da namorada do meu ex e o dele e me dá muita raiva. Então, são pessoas que muitas vezes continuam alimentando essas coisas, né, Jana? E o que acontece, né? Ela tá, sem perceber, ela tá sendo mobilizada por coisas que ela poderia deixar passar através do próprio comportamento, Fernandinha. Então, ela tem a escolha de olhar o Face e tem a escolha de não olhar. O que é que ela tá fazendo? Ela escolhe olhar, isso gera raiva e a raiva faz com que ela tenha vontade de descobrir muitas outras coisas. E fica, sabe, Fernandinha,
Fernandinha, querendo ver além do que está ali por trás, conjecturando coisas, e aí a gente sabe que a imaginação leva para um caminho sem volta. Então, avalia se esse teu comportamento está sendo bom para você mesma e vê se você quer continuar fazendo. A gente vai trazer aqui para o nosso papo, né, porque stalker é crime, viu? A lei protege as vítimas preferenciais da perseguição obsessiva, e são as mulheres. Então, para falar sobre esse assunto, a gente traz para esse papo a professora de Direito, a Nayara Toscano. Oi, Nayara, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fernandinha, boa tarde. Perante a lei, o que caracteriza o crime? Olha só, Fernandinha, a gente tem um novo crime desde março desse ano de 2021, que é o crime de stalking, também conhecido como crime de perseguição. Qual a lógica desse crime de stalking? A lógica é você perseguir alguém reiteradamente, ou seja, repetidamente, e por qualquer meio, restringindo a liberdade, restringindo a privacidade e podendo causar danos físicos ou psicológicos a essa pessoa. Então, por exemplo, alguém que, como vocês estavam abordando agora há pouco, persegue a outra pessoa por meio de redes sociais, eu não digo só no sentido de olhar, de ser curioso sobre aquele determinado assunto, sobre a vida da pessoa, mas no sentido mesmo de perseguir, de criar algum perfil fake, de ficar fazendo comentários, ou de certa forma realmente estar fechando o cerco, por assim dizer, em torno dessa pessoa. Isso se trata da concepção desse crime de stalking ou de perseguição, que agora é tipificado no nosso Código Penal. Qual é a punição, Nayara? A gente tem punição de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o que acontece? Quando a gente fala essa palavrinha aí, reclusão, em geral, a gente já pensa num contexto de poder realmente ir para o regime fechado, de a pessoa efetivamente vir a ser presa. O que nem sempre vem a acontecer, porque a pena é um tanto baixa. No entanto, ela pode ser aumentada até a metade, a depender da gravidade da situação. Então, por exemplo, se for praticado contra mulheres, que como você bem falou, é o público-alvo, né? Verdade. Que costuma vir a ser perseguido na maioria das situações. Então, se for praticado contra a mulher, em razão desse crime de ódio pelo sexo feminino, essa pena pode ser aumentada da metade. Então, por exemplo, pode vir a ser de 4 anos. Se for praticado também contra adolescente, se for praticado contra criança ou se for praticado contra idoso. E além disso, se for praticado por mais de uma pessoa, ou seja, em concurso de pessoas, que às vezes não é só aquela pessoa que se sente ali, entre aspas, ofendida e quer perseguir, ela se junta com outras pessoas. Verdade. Ela quer provocar bullying de forma coletiva, ela quer massacrar a sua imagem nas redes sociais, enfim. E lembrando que esse crime pode caminhar lado a lado com outros crimes, e os outros vêm a ser punidos também, tá? Isso não exclui, por exemplo, se houver violência, vai ser penalizada esse ato de violência também. E como é que a vítima prova? Porque na rede social as pessoas acham assim que é terra sem lei, e a gente já mostrou aqui que não é, né? Que as pessoas são identificadas por trás do fake criado, existe um IP e a polícia consegue provar. Então, o que é que as vítimas elas arregimentam de provas? Prints, horários, conversas, tudo isso serve? Então, Fernandinha, o que é que acontece? No direito, muitos tipos de provas são permitidos. Então, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, a vítima vai ter que promover essa representação, ou seja, ela vai ter que se queixar, ela vai ter que falar, opa, eu tô ofendida diante dessas situações. Então, o primeiro passo, obviamente, vai ser prestar em um boletim de ocorrência em relação a esses fatos que foram praticados. E aí você pode juntar as mais variadas provas que você conseguir. Normalmente, quando se trata de rede social, o print acaba sendo a prova mais substancial, a prova mais robusta que a gente acaba tendo contra aquele agressor ou agressora, né? A pessoa que praticou o crime. Mas a gente pode ter, por exemplo, se for o caso disso chegar num contexto de audiência, a gente poderia levar testemunhas que digam, olha, não era só por meio das redes sociais, a pessoa ficava rondando a casa da vítima, ela ficava lá mostrando que estava na estreita, e depois ela mandava uma mensagem no WhatsApp falando, eu tô vendo o que você tá falando. Tá bem aquela frase que parece brincadeira, mas eu sei o que você fez no verão passado? Sim. Então tem gente que se comporta literalmente assim, eu tô vendo o que você tá fazendo, ah, você tá saindo de casa agora, né? Quem é essa pessoa com quem você tá? Não necessariamente vai ocorrer só por meio de redes sociais. Então, a depender da forma como o crime foi praticado, existem diversos tipos de prova que a gente pode acabar reunindo e usando aí para tentar comprovar que essa pessoa cometeu os atos delitivos. Muito obrigada, Nayara, sempre colaborando aqui tão didaticamente conosco.
Um beijo pra você, lindona. Deixa sua rede social pro pessoal ficar acompanhando tudo, todas as suas postagens sobre o direito. Eu que agradeço, Fernandinha, por mais um convite. Espero estar aqui em breve novamente. Minha rede social, gente, no Instagram é @prof.nayara_toscano. Aguardo vocês lá pra gente debater um pouquinho mais. Beijo, lindona. Obrigada. Jana, é mais sério do que somente ficar vendo ou tendo a curiosidade de verificar o que a pessoa fez no passado. Vai além, né? Isso, Fernandinha. E a gente percebe que, como a gente estava falando, o ciclo, ele vai sendo estigado. A pessoa, ela começa e aí aquele comportamento, ele começa a dar ordens, é imperativo. Vê novamente, vê de novo, olha, acessa. Isso termina sendo imperativo e a pessoa não consegue sair do ciclo. Então fica uma obsessão e uma compulsão. O que é que a gente precisa entender? Que para quebrar o ciclo tem que ter primeiro reconhecimento. A pessoa precisa se dar conta. O que é que eu estou fazendo? Por que eu estou sempre olhando essa rede social do meu ex, da minha ex, gera raiva, tristeza, angústia, medo e eu estou fazendo isso? Qual é meu objetivo com isso? Ou comigo mesmo? Por que isso está sustentando? E aí, a partir disso, a gente vai descobrir possibilidades de tratamento. Inclusive, gente, a gente fica pensando que é só coisa com famoso, não é não. São com pessoas próximas no nosso dia a dia, já que já fizeram parte da nossa vida, né, Janaína? Sim. É muito relacionado também a ex. Eu vou pegar essa foto porque eu vou infernizar, olha aqui, lá. Então, há um intuito, há um objetivo por trás, que é causar a infelicidade, né? Não é só a curiosidade, gente, não, para você diferenciar, e não é só a curiosidade de acompanhar, é a curiosidade de acompanhar e provocar no outro algum tipo de desconforto, né, Janaína? Isso, principalmente se houve aí um término difícil ou a pessoa ainda não conseguiu aceitar muito bem esse final de ciclo. Porque às vezes a pessoa tem um que está evoluindo e que fecha o ciclo e que vai bem e tem outro que fica mais sentido e passa por algumas dificuldades. E aí pode gerar algum tipo de comportamento. Esse comportamento pode ser uma crescente e aonde isso vai levar é bem perigoso. Acabei de receber uma partilha de uma telespectadora que traz justamente isso que você falou, Jana. Fico sempre olhando o Insta da atual, na verdade, do meu ex, e acabo ficando bem mal, porque ele faz coisas com ela que nunca fez comigo. E aí a comparação, né, do que foi feito com ela, lembrando que são histórias diferentes, pessoas diferentes, momentos de vida diferentes, né, Jana? E de uma certa forma, quando ela faz isso, a priori pode ter sido uma curiosidade, como a gente estava falando aqui, sabe, Fernandinha? Mas passou do ponto da curiosidade. E fico sempre, né? Onde isso está fazendo mal, sempre eu tô olhando, então a gente já entende que passou de um limite, inclusive de um limite confortável para ela. Só que esse comportamento, como ela vem praticando, deixar esse comportamento precisa de uma certa determinação. Vai gerar um pouquinho de ansiedade no começo, mas depois aquilo ela mesmo vai perceber que a contrapartida é muito produtiva, porque ela vai deixar de mobilizar todo esse mal que ela está dizendo, que pode ser tristeza, angústia, raiva, não fazia coisas que fazia comigo e faz com ela, e termina gerando aí algumas emoções que podem dar liga para continuar o comportamento. Então, a gente muitas vezes tem comportamentos disfuncionais e nem sabe por quê. Porque tem emoção por trás disso. Dá tempo mais um, Elaine? Vamos mais uma? Só essa. Estava ficando com um rapaz e ele me ligava o tempo todo. Falei pra ele que ele estava confundindo as coisas. Em seguida, ele me manda um buquê de flores. Será que ele é psicopata? Detalhe, bloqueei ele em tudo. Calma, alto lá. Né, Jana? Alto lá. Olha, me pareceu bem romântico no começo. A gente não sabe aí o que era que ele cobrava nessas ligações, né, Fernandinha? Se era atenção, se era cobrança mesmo, se é porque você não tá falando comigo, porque você sumiu. A gente precisa entender esse limiar aí. Mas se você entende que estava sendo incomodada, que essa pessoa estava ali no seu pé, se você já tinha dado todas as informações, né, de forma assertiva, que estava passando dos teus limites, parabéns por você ter bloqueado. Você fez o comportamento certo. Elaine, só mais, essa eu não vou nem corrigir. A Elaine geralmente recebe, organiza as ideias aqui, mas vamos lá, do jeito que a gente recebeu. Tive um relacionamento de 8 anos, terminei. Há 2 anos, porém, desde que terminei, eu não tenho paz. Invade a minha rede social, da pessoa que estou, alterando, fazendo outros perfis fakes, gerar ciúme, desconfiança.
Isso sim Isso. é o stalker. Isso é o perseguidor. Perseguidor. Com todas as letras, né? Ele está fazendo efetivamente uma dificuldade na vida dessa pessoa, porque ele não conseguiu organizar ou lidar bem com esse término, aceitar, passar pelo luto e fechar o ciclo. Então, ela precisa de uma ajuda. Que bom que a advogada disse que tem alternativas para isso, né? E aí ela pode seguir, já que está mais informada e que a gente tem esse benefício que as redes sociais também estão sendo avaliadas no que diz respeito ao direito, às leis, às nossas possibilidades de socorro e ajuda. Jurídicas, né? As possibilidades jurídicas. Então, deu para entender qual é a diferença de ter uma curiosidade sobre o que passou, do sinal da paquera que existe, usando ainda o termo fulano me stalkeou, que foi lá no passado, deu uma olhadinha ali, deu umas curtidas. A gente não está falando disso, a gente está falando do stalk, do stalkear no sentido de perseguição, de trazer para o outro um prejuízo emocional, muitas vezes financeiro, social, porque prejudica no trabalho, prejudica o relacionamento atual. E para isso... O assédio, a honra. Exatamente. E para isso existe não só recursos psicológicos para quem sofre, para quem é a vítima, mas recursos jurídicos para a vítima que trazem consequências para o stalkeador ou stalkeadora, porque também existem mulheres que fazem isso. É verdade. E se você percebeu que você está stalkeando, isso é comum, pode acontecer. Então, para um pouquinho e avalia para que você possa mudar seu comportamento. Janaína, toda segunda-feira, para nossa alegria, está aqui no Com Você. E você pode segui-la no @JanaínaGFW, tá? É o Instagram da Janaína, você segue lá, tem muito conteúdo bacana, de verdade, para você ler, melhorar os pensamentos, regular as emoções. É uma aula sempre por lá. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo, boa semana. Para nós também. Minha enquete de hoje quer saber, você já foi stalkeado? Não no sentido de alguém só olhar suas fotos, não. No sentido de tentar ser prejudicado. Alguém que foi lá, fez perfil fake, inventou conversa de você, aí você teve que se explicar, e seja no trabalho, seja... Gente, isso é um saco, né? Eu já fui stalkeada. Agora eu bloqueei todo mundo. Falou mal, meu amor, eu bloqueio. Você entra na casa de alguém, fala sério. Vem cá com Everton. Você entra na casa de alguém, alguém recebe você na sala de casa. Aí você vai pra casa da pessoa pra falar mal dela na cara dela. Você não faz isso, rede social é a mesma coisa. Então, por que você vai lá na minha rede social falar mal de mim e eu vou deixar? Deixa não, meu amor. Vou lá e bloque. Você comenta uma vez, não comenta nunca mais. Tem que arrumar outro. Aí tem o trabalho de fazer um outro. Aí comenta de novo, vou lá e bloqueio. O bloco foi feito pra dar. Então não fica sofrendo não, viu? 988-933999. Você já foi stalkeada? Alguém já infernizou sua vida? Hashtag sim ou hashtag não, tá? 988-933999. Minha diretora tá dizendo, não esqueça do jogo da velha, que é a hashtag, porque aí não aparece para aqui no percentual. Tem que vir com o joguinho da velha, tá? Hashtag sim ou hashtag não. Quero ver quantas pessoas já foram vítimas aí de stalkeadores ou stalkeadoras. Agora vamos seguindo aqui, toda segunda